Para realizar a brasagem das conexões de um compressor sem comprometer a carcaça ou os componentes internos, a chama do maçarico deve ser sempre direcionada em 90 graus e para longe do corpo do compressor. O processo exige rapidez e o uso de técnicas de dissipação de calor para evitar danos sérios, como a deformação do coletor de sucção. Abaixo estão os cuidados essenciais, classificados por tipo de ação. Escudo dissipação de calor e proteção. 1. Pano úmido. Enrole um tecido limpo e encharcado com água ao redor da base do tubo de sucção, bem próximo à carcaça. Isso absorve o calor e atua como uma barreira térmica. 2. Manta térmica. Utilize anteparos ou pastas dissipadoras de calor, pasta térmica para soldagem, para proteger a carcaça de metal e componentes sensíveis. E 3. Remoção de plásticos. Retire componentes externos de plástico, como a caixa de terminais, relés e protetores térmicos, antes de iniciar a brasagem para evitar que derretam com a radiação térmica. Chave inglesa técnica de brasagem. 1. Direção da chama. Mantenha a ponta do maçarico focada diretamente na região de encaixe do tubo de cobre e distante da vedação da carcaça. 2. Tempo de aquecimento. Não ultrapasse o tempo médio de 20 a 30 segundos de aquecimento por conexão para impedir a propagação excessiva de calor para o interior do compressor. E 3. Temperatura do tubo. Aqueça a união até que o cobre atinja coloração vermelho cereja. A vareta de solda, foscopera ou prata, deve derreter pelo calor do tubo, e não pelo contato direto com a chama. Corrida manutenção do circuito. Boas práticas. Nitrogênio passante. Durante a brasagem, mantenha um fluxo contínuo de nitrogênio em baixa pressão, cerca de 3 psi, dentro da tubulação. Isso impede a oxidação interna e a formação de fuligem que pode travar ou danificar o compressor posteriormente. Se você precisar de dicas adicionais, informe. Qual é o fluido refrigerante do sistema? Qual é o tipo de compressor? Rotativo, scroll ou pistão? Eu posso te orientar sobre procedimentos específicos para esse equipamento ou te ajudar com as diretrizes de pressurização e teste de vazamento pós-solda. Durante a brasagem das conexões de aço com revestimento de cobre dos compressores Bitzer Orbit, limite a temperatura máxima de brasagem a 700 graus Celsius e direcione a chama sempre para longe da carcaça do compressor para evitar danos térmicos aos componentes internos. Diretrizes de brasagem. 1. Temperatura. Não exceda a temperatura máxima de brasagem de 700 graus Celsius. 2. Orientação da chama. Direcione a chama para longe da carcaça do compressor para evitar o superaquecimento, o que causa deformações, como no coletor de sucção, e danos aos componentes internos. 3. Uso de gás inerte. Aplique fluxo contínuo de nitrogênio seco através da tubulação durante todo o processo de brasagem para evitar a oxidação interna. E 4. Material de brasagem. Utilize ligas de foscoper com teor mínimo de prata de 35%, série BEG. Se você precisar de orientações específicas para a instalação do seu sistema, informe. A série exata do seu compressor, ORBIT6 ou Orbit 8, o fluido refrigerante utilizado à aplicação, chiller ou bomba de calor. Posso fornecer detalhes adicionais sobre as instruções operacionais do fabricante. Mudar compressores e inverter exige extremo cuidado com a propagação de calor, visto que modelos atuais possuem tubulações internas de plástico e componentes sensíveis. O aquecimento excessivo pode derreter os tubos internos e inutilizar a peça. Para realizar o procedimento com segurança e precisão, siga as diretrizes abaixo. Martelo e chave inglesa. Preparação e cuidados de segurança. 1. Desconecte a inversora. Remova totalmente o módulo inversor do compressor antes de iniciar qualquer solda. 2. Gestão de calor.
Aplique a chama do maçarico de forma rápida e controlada, direcionando o calor para longe do corpo do compressor para evitar a propagação térmica. E 3. Nitrogênio em circulação. Mantenha uma leve corrente de nitrogênio passando pelas tubulações durante a brasagem. Isso previne a formação de carvão e óxido internamente. Chave inglesa: procedimento de troca do filtro e brasagem. 1. Retirada do capilar. Aqueça a região da solda no tubo capilar e puxe-o com um alicate usando força moderada. Evite rompê-lo dentro do filtro. 2. Limpeza da tubulação. Após o esfriamento, tampe a extremidade do capilar com um tampão de borracha para evitar a entrada de impurezas ou umidade. E 3. Brasagem. Utilize uma solda à base de Foscoper, em junções cobre-cobre, e fluxo para brasagem, em conexões de materiais distintos, executando a solda rapidamente para evitar que o calor atinja a carcaça interna. Cubo de gelo: manuseio geral do compressor. Inclinação máxima. Nunca incline o compressor em braco além de 25 graus do eixo vertical. Isso evita que o óleo lubrificante escorra e contamine os plugs e conexões elétricas. Se você precisar, posso ajudar com a escolha do módulo inversor correto para o seu modelo de compressor, procedimentos para teste de fuga de corrente na placa, cálculo de carga de gás, como o R600. Deixe-me saber qual destas informações você precisa a seguir.